E agora eu vou explicar para você, vou dar uma dica para você do jeito errado de tentar saber se a sua massa está pronta ou não para o forno, tá? Na verdade, são 3 jeitos errados de você fazer isso, tá? Então anota aí, porque isso vai te ajudar muito a identificar se você comete alguns desses erros, para você evitar que eles aconteçam daqui para frente. Combinado? Então olha só, o erro que eu mais vejo, erro mais recorrente, que já aconteceu muito comigo, que acontece com muita gente que eu conheço que faz pão, com iniciantes, com intermediários e às vezes com até pessoas que estão um pouco mais avançadas, é o erro de ficar focado apenas no relógio. Fico o tempo inteiro olhando para ver se está na hora certa de fazer a dobra, se está na hora certa de colocar na geladeira, se está na hora certa de tirar e de colocar no forno, né? Quem nunca, certo? Então, a receita fala que a dobra é de 40 em 40 minutos, você vai lá, cada 40 minutos e faz a dobra. E não considera mais nada, só o relógio. Quem nunca fez isso? Pensa aí comigo. O erro número 2, que tem a ver com esse erro número 1, que é deixar de considerar os outros fatores que afetam a fermentação da sua massa. Se você só olha no relógio, isso é o número 1, o outro é você não considerar os outros fatores, além do tempo, que afetam a fermentação da sua massa, tá? E os outros fatores que afetam a fermentação da massa são temperatura, hidratação e o fermento, né? Além dos ingredientes também, né? Olha só, temperatura, ingredientes, hidratação, fermento. Fatores muito importantes que afetam o tempo de fermentação de uma massa e que vão afetar se a massa tá boa ou se não tá boa para o forno. Então, se você ficar só olhando no relógio ali e só não considerar esses fatores, você está errando, tá? E o último é você falar, alguém falou que dá para fazer um teste que ela ouviu falar que funciona para a gente ver se a massa tá no ponto. Né? Então, assim, você escutou alguém que ouviu alguém falar que aquele teste funciona e você não sabe muito bem como que é o teste, mas você vai fazer mesmo sem entender, porque te falaram que é bom para ver se a massa tá boa pro forno. Então, assim, esses são os 3 erros mais comuns que eu percebo na galera que tá tentando descobrir se a massa tá boa pro forno, mas que não é assim que a gente descobre. Eu vou te explicar agora o jeito certo que vai te ajudar a saber se a massa tá pronta ou não pro forno, tá? São 3 coisas que você vai fazer para saber se a massa tá pronta ou não, tá? Número 1, busca uma fonte confiável de conhecimento, tá? Para você ter base de conhecimento que você precisa para você evoluir, tá? Isso é o número 1. Número 2, para de olhar só pro relógio. Começa a observar as mudanças na massa. Ao longo do tempo, muitas coisas acontecem numa massa de pão. A partir da mistura até a hora que a gente coloca para assar, muita coisa acontece. Quando a gente coloca para assar no forno, muita coisa acontece, certo? Observa as mudanças nessa massa ao longo do tempo. Olha o relógio, usa como guia, mas observa as mudanças da massa, ok? Outra coisa, não tenha pressa de chegar no resultado X, que normalmente tem alguma coisa envolvendo as palavras pestana, alvéolos e um pão que cresce muito, que não fica pesado e que fica com casca fina ou casca um pouquinho grossa, mas que não seja muito grossa. Tô certa ou tô errada? Então, assim, não foca tanto nos resultados, né? Foca mais no aprendizado. O resultado vem a partir do aprendizado, tá? Então é o seguinte, lembra, quando você ficar meio assim, fala, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou entender isso tudo? Os padeiros mais experientes do mundo também tiveram muito essa dúvida e ainda tem essa dúvida, porque as condições mudam, né? Então, às vezes o cara nunca usou uma farinha tal e ele é desafiado a usar aquela farinha, ou às vezes ele tá num ambiente diferente que ele tá acostumado a trabalhar e ele vai ter essa dúvida, né? Como que ele lida?
né? Como eu falei, a diferença é que esses caras sabem o que eles têm que prestar atenção, aonde que eles têm que olhar para ver se a massa tá boa ou não para ir para o forno. E é exatamente isso, né? Eles têm uma base de conhecimento que é muito vasta, né? Eles têm experiência e isso é que os ajuda a definir se a massa tá pronta ou não. Isso também é método, tá? Isso não é receita, beleza? E é o seguinte, gente, um aprendizado aí desse jeito certo, né, da gente observar a evolução da massa, para mim é o seguinte, olha só, é graças aos nossos erros de julgamento de uma massa que a gente descobre aonde que a gente tem que melhorar, tá? Sempre tem espaço para a gente evoluir. Independente se você já tem muita experiência ou pouca experiência, sempre tem espaço para a gente aprender um pouco mais, tá?